esse Dia Internacional da Mulher tão comemorado, ele tem um princípio que choca com os princípios de Deus. Porque como originou essa data e por que motivo ela é celebrada? Voltado para a motivação, para o início, para o fundamento, para a origem. Choca com os princípios cristãos, por quê? Porque nós sabemos que Deus ele criou o homem e a mulher com uma função específica, criou com uma identidade específica, e essa data ela defende uma igualdade enganosa. Defende uma igualdade que começa a trabalhar sofismas tão fortes que nós temos uma geração de jovens, adolescentes e jovens, meninas, cristãs, que já estão tendo dificuldade para receber um ensino de posicionamento de uma mulher dentro de casa. Em muitos lugares nós temos dificuldade de ensinar essas jovens. Por quê? Muitas situações e estratégias do inimigo, elas vão forjando uma maneira de pensar diferente. Vão forjando um entendimento diferente. Porque sempre ele tem um objetivo com aquilo que ele faz. Então ele lança situações, ele lança coisas que aparentemente não têm importância, mas com um objetivo final. Então o problema não está em ter um dia especial para a mulher. O problema não está em celebrar a mulher. O problema está na motivação que iniciou de um coração rebelde. De uma rebelião contra a natureza feminina que Deus gerou para a mulher. Assim como o seu papel no lar, o seu papel na edificação, na estruturação da família, que é sagrada para Deus. Uma instituição sagrada. Então, papel no lar, o seu papel na edificação, na estrutura, muito rapidamente, porque eu quero me colocar como igreja e eu quero a ajuda da igreja para que a gente possa confessar isso diante do Senhor. Ah, pastora, mas nós vamos confessar o quê? Uma celebração? Não, nós vamos confessar uma motivação errada, que nos distorce. Porque veja bem, se você for ver o início dessa data, está ligado a um movimento revolucionário feminista que começou a mudar as coisas, aonde a mulher luta por direitos iguais, mas não no ser respeitada. Não é contra um machismo deliberado e errado, de um posicionamento desrespeitoso do homem. Não. É por papéis e funções diferentes. É por querer conquistar um espaço que não nos pertence. É por querer colocar-nos num lugar que Deus não nos criou para ser. E isso deu uma série de disfunções na sociedade. Filhos, gerações após gerações, depois que começou a mudar esses princípios, sofreram danos, foram prejudicadas. Então nós temos gerações hoje que já são frutos disso. E a rebelião contra o que Deus preparou, contra o que Deus criou, está cada vez maior. E a gente vê uma disfunção no lar, uma inversão de papéis. Uma inversão de papéis que culminou em muitas coisas. Porque quando a mulher sai do lugar dela, dentro do lar, quando ela sai da função, quando ela deixa de transferir aquilo que Deus preparou ela para transferir, esse lugar fica vago. E o coração dos filhos, a educação, a formação espiritual e física também, perde com isso e distorce isso. Então desalinha cada vez para mais longe. Por isso uma geração após geração tem ficado mais longe dos princípios de Deus quando vive fora. E houve tempo que não era assim. Isso mudou. Agora, uma posição de mulher cristã, ela entende o que eu estou falando com clareza. Porque quando nós nos rendemos ao Senhor e a nossa vida entra num processo de resgate, nós queremos ser inteiramente do Senhor. E para uma mulher ela ser inteiramente do Senhor, a primeira coisa que Deus vai nos tratar é nos devolver de volta para a nossa posição original. Para aquilo que Ele nos criou. E funcionar bem em casa com os princípios dele. Ah, pastora, mas isso é sim machismo. Isso é sim machismo, isso é pregar que a mulher tem que ficar em casa cozinhando, lavando e passando. Não, queridos, você sabe que não é. E as mulheres que estão aqui, que são ministradas nessa área, sabem que é muito além.
Nós entendemos, quando nós voltamos para Deus, que a organização de uma casa é muito além do que o serviço. Quando você entende, você faz. Porque quando eu organizo, por exemplo, o guarda-roupa do meu filho, e toda semana tem que fazer a mesma coisa, porque eles nunca vão aprender a lição que a camiseta de baixo tem que erguer as outras para tirar ela. Mas quando eu vou lá e arrumo de novo, eu estou dizendo para ele, a sua vida vai ser reta. Eu estou transferindo para eles, a sua vida vai ser organizada. A sua vida vai ser alinhada. Quando eu coloco a mesa, eu estou transferindo o princípio de nutrição. Isso Deus colocou em mim, não colocou no meu esposo. Por mais que o homem possa dar sim um socorro para uma mulher, dar um help, isso não está nele. Ele tem outros princípios, como limite, direção, proteção. A área dele é outra, porque ele foi chamado para ser teto, cobertura. E eu fui chamada para ser ajudadora. Então, quando eu cuido, né, do meu lar, quando eu transfiro funções de organização, quando eu transfiro nutrição, estabelecimento de vínculo, o meu filho não fica com essa parte deficiente. E quem lida com aconselhamento e com atendimento, você sabe claramente, você vê quando uma mãe falta nisso, o problema que dá nesse jovem. E tem coisas que são muito difíceis de reverter. Por exemplo, uma das raízes do homossexualismo são papéis invertidos dentro de casa. Tudo bem que o homossexualismo não se constrói por um tijolo, por uma raiz. Mas um dos tijolos que compõem, que fazem essa estrutura, que desvirtuam a identidade sexual, é a inversão de papéis. Então, assim, é uma série de coisas que às vezes nós não conseguimos imaginar. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a entender um pouco mais disso, a gente vê o prejuízo que a próxima geração tem quando essa bagunça acontece no nível da sociedade. E nós, mulheres e famílias cristãs, que buscamos um alinhamento do Evangelho, não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar com essa raiz que está por trás, com essa motivação. Porque entidades recebem esse louvor, essa adoração. Ah, pastora, hoje eu mandei um monte de felicitações do Dia das Mulheres para um monte de gente. Querido, guarda o seu coração, que a minha palavra não é assim contra isso. Isso é muito, o que, né? É só a capa, é só alguma coisa que a gente faz sem intenção, né? Sem saber. Mas nós, como igreja, precisamos trazer luz. Nós nos colocamos numa situação covarde quando nós não esclarecemos para a igreja. Por quê? Porque essas datas, nós precisamos entender bem a cultura, né? A cultura. Gente, tem muita coisa cultural demoníaca, porque ele entra na cultura. E nem tudo da cultura nós vamos engolir. E nem tudo tem como ser redimido, não. Não é toda a cultura que vai ser remida e continuar daquele jeito. Para encaixar com os princípios bíblicos, às vezes nós temos que ir na contramão da cultura. De coisas que se estabelecem como cultura. Uma prática que um grupo começou, ou que foi homenagear um grupo que tinha uma motivação de rebeldia, e depois se estabeleceu como cultura. Talvez nós vamos ter que ir contra isso, né? Mas assim, não é contra você ter, né, mandado lá os seus folderzinhos online, né, para as pessoas. Porque nós fazemos isso às vezes sem intenção. Mas nós precisamos começar a entender melhor onde a sociedade está indo, para que lado ele está indo e qual é o meu posicionamento em relação a isso. Porque a gente vai, né, no mesmo barco, sem às vezes ter um discernimento, um entendimento, o que está por trás dessa situação. Alguns grupos, eu não sei se todas as pessoas ou quais pessoas circulou em alguns grupos da igreja, não sei se em todos, um áudio que a irmã Sara recebeu, passou para o pastor e nós recebemos, e algo que ela recebeu do Senhor de maneira específica em relação a isso. Então, assim, a gente está trazendo luz, por quê? Nós precisamos entender, nós precisamos sair, né, dessa inocência em algumas coisas, porque o diabo recebe oferenda, né? E esses principados que atuam querendo fortalecer essa inversão da mulher dentro de casa, ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta disso. Ele se alimenta dessas datas, ele se alimenta da rebeldia, ele se alimenta das revoluções. Inclusive nos Estados Unidos isso tem sido resgatado nesses dias com muita força, né?
toda a motivação da revolução feminista que aconteceu há alguns anos. Então a gente precisa se posicionar, porque a nossa posição é de cruz. E quem tem uma posição de cruz, nós defendemos aquilo que o Senhor deseja para nós. E nós somos inteiramente felizes em aceitação com aquilo com o projeto família que Ele criou, do jeito dele. Quem desenhou o projeto, quem colocou cada um no seu lugar foi o Senhor. Amém? Eu queria chamar você para ficar de pé e queria te convidar a fazer uma renúncia em relação a isso. Num posicionamento de confissão. Porque quando nós, igreja, confessamos, o Senhor recebe a nossa confissão e começa a destruir isso. Nós não podemos aceitar que os sofismas contrários ao que o Senhor traz para nós continuem se alastrando, invadindo até os nossos lares, até a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Então, como os princípios de Deus estão baseados em confissão, para que a gente ganhe autoridade no reino espiritual e possa repreender e renunciar, então eu quero chamar a igreja para a gente confessar isso em unidade. Amém? Senhor, eu quero orar nessa noite, Pai, colocando esse tempo na Tua presença e pedindo, Senhor, que as nossas palavras não sejam lançadas ao vento nessa hora, mas que nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, ministrar às regiões celestiais acerca desse assunto. Eu queria pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, cerca o ambiente espiritual. Cerca, Senhor, a igreja, cerca os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, cumpre o propósito do Senhor, diante do esclarecimento do Senhor, diante do alerta do Senhor, da luz do Senhor sobre esse assunto. E nos usa, Senhor, igreja, atos de justiça, como aqueles que guardam essa cidade. Pai, nós não aceitamos, Senhor, essas oferendas, queimando incenso e alimentando, Senhor, essas entidades que invertem os papéis. E nenhuma entidade que o diabo organiza e envia para fortalecer, Senhor, esse engano e esse sofisma terrível que tanto prejudica as famílias, que tanto prejudica, Senhor, essas gerações, Senhor, após nós, as que já temos e as que ainda vão surgir, que ainda vão nascer. Deus, em nome de Jesus, nós queremos oferecer, Pai, a nossa confissão, o nosso arrependimento por nós, por tudo aquilo que nós pensamos de errado, mas também por essa cidade. E nós vamos entrar nisso, Deus, crendo que o Senhor cumprirá o propósito nessa oração. No nome de Jesus Cristo, pela fé, nós nos ligamos espiritualmente. As autoridades dessa igreja, assim como todos que estão aqui, que fazem parte do corpo dessa igreja, nós nos unimos agora, pela chave que o Senhor nos deu, pela chave de unidade, que liga e desliga, Senhor. Nós queremos acionar isso no reino espiritual. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós confessamos, Senhor, Pai, todos os nossos pecados, Senhor, em relação aos sofismas e aos pensamentos contrários à Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, em concordância, e nos arrependemos, Pai, por todo sentimento de rebeldia e toda ação de rebeldia contrária a um princípio santo, sagrado para o Senhor. Deus, as mulheres, elas estão muitas fora da sua posição dentro do lar, porque esses sofismas foram implantados de uma igualdade de maneira errada, de um papel invertido, de um peso que não é nosso e tem sido lançado nas nossas costas, e o diabo tem colocado isso com louvor, motivo de celebração, mas o Senhor não nos criou para algumas coisas. Papai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos nos arrepender. Desde o início, Senhor, do movimento que gerou essa data.
Eu quero te pedir perdão, Pai, por toda motivação rebelde, por toda motivação desalinhada. Senhor, em nome de Jesus, por toda motivação que invejou o lugar dos homens, que quis a liderança que o Senhor deu aos homens, que invejou, Senhor, a posição que o Senhor deu aos homens e não às mulheres. Senhor, eu quero te pedir perdão por toda insatisfação e descontentamento com a posição de auxiliadora, porque Deus, em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos mais isso. Então nós queremos nos arrepender e confessar como igreja. Senhor, nós queremos confessar como mulheres de Deus esse pecado, Senhor, que se rebela, que tem transferido para a geração das jovens de hoje, até mesmo das crianças, Senhor, uma postura inadequada com aquela que o Senhor gerou a mulher. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão pelo peso que isso trouxe para as mulheres, trazendo uma carga que nós não fomos feitas para suportar, que nós não fomos feitas para viver, e isso tem trazido doenças, Senhor, isso tem trazido coisas tão graves. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as mulheres que no decorrer dessas gerações tem saído da sua posição, tem saído da sua vontade, tem abandonado o lar e tem gerado e criado filhos, Senhor, abandonados, sem princípio de nutrição, sem princípio de vínculo, sem, Senhor, estabelecer a organização, porque não querem mais fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque deixamos de ver a beleza do cuidado de uma casa, porque deixamos de ver a importância da mulher trazendo equilíbrio nas emoções da família, porque deixamos, Senhor, de apreciar isso e de ser gratas pela vida, por o Senhor ter nos dado, Senhor, um líder para nossa casa, por sua família, porque deixamos, Senhor, para que a gente possa cuidar e um lar para nós cuidarmos. Pai, nós temos deixado, Senhor, e nós temos, Senhor, buscado, Pai, a função de caçador, daquele que sai, daquele que vai, Senhor, desbravando, e esse não é o nosso lugar. Então nós queremos nos arrepender, Senhor, como mulheres nessa igreja. Nós queremos nos arrepender como mulheres nessa cidade e também nessa nação, Pai, para que esse pecado diante das tuas narinas, Senhor, ele possa começar a ser remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, porque como igreja nós levamos diante do teu trono a nossa confissão e pedimos: perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa todas as práticas distorcidas e fora, Senhor, da tua palavra no lar, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós começamos, Senhor, a repreender e pedimos: move o reino espiritual e começa, Senhor, a saquear o inferno pela mão dos teus anjos. Nós declaramos e queremos o resgate da família, nós queremos o resgate, Senhor, das mulheres no seu lugar, Pai, sendo amadas e sendo valorizadas, sim, mas cumprindo, sim, aquilo que o Senhor nos chamou. Papai, eu ministro o coração das mulheres nesta igreja, as que estão aqui e as que não estão, também nessa cidade, que o Senhor possa tocar e o Senhor possa mover as águas, Senhor, para uma alegria no coração delas. Aquelas que estão feridas pelo descontentamento, elas possam ser tocadas para o Senhor e possam receber alegria, que elas possam enxergar. Abre os olhos para que elas enxerguem, Senhor, o que elas estão fazendo quando elas cumprem o seu papel, que descendência elas estão gerando quando elas estão posicionadas naquilo que o Senhor nos chamou. Começa a dispensar, Senhor, uma unção que vai gerar transformação, uma unção que vai gerar mudança, uma unção que vai resgatar filhos do homossexualismo, que vai resgatar filhos da rebeldia, que vai resgatar filhos, Senhor, da falta de organização, de vínculo, Senhor, de nutrição, que vai gerar transformação nas meninas, nas gerações que estão aqui, Senhor, e nas que estão por vir. E começa a ministrar esses corações, Pai.
Começa a derramar, Senhor, uma alegria de ser mulher, uma gratidão de ser mulher, uma gratidão de ter um esposo, uma gratidão de ter filhos, uma gratidão de ter uma casa para cuidar. Ei, degarabalabaxoi, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai arrancando os sofismas, arranca os pensamentos demoníacos errados, arranca, Senhor, arranca, 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 vai tirando, vai destruindo, vai limpando, Senhor, vai varrendo, Pai, vai entrando nos lares, vai entrando nas casas, vai promovendo uma transformação genuína, vai promovendo uma transformação verdadeira, famílias sendo impactadas, famílias sendo impactadas, famílias voltando ao alinhamento, famílias voltando ao alinhamento, voltando ao princípio, nós em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ei, Senhor, coloca o teu fogo mesmo, um fogo, Senhor, que vai consumindo, Pai, e que vai queimando toda a adoração dada a Satanás nesse dia. Nós rejeitamos essa adoração, nós rejeitamos, Senhor, coloca uma milícia de anjos nessa cidade, retirando desses altares, retirando e impedindo demônios de serem alimentados, porque como igreja nós nos colocamos nessa brecha, como igreja nós nos colocamos, e agora nós chamamos entre nós, entre essa geração, entre as mulheres dessa igreja e dessa cidade, nós chamamos o teu sangue entre nós e essa oferenda, e nós estabelecemos proteção, como voz profética, como igreja do Senhor, como quem tem autoridade constituída por Jesus Cristo, aquele que está sobre todo principado, é aquele que está sobre toda potestade, nome que já foi exaltado. Na autoridade desse nome, nós proibimos essa adoração de ser entregue, nós proibimos, nós tiramos esse alimento, nós cobrimos com teu sangue, e nós estabelecemos proteção sobre as mulheres. Pai, em nome de Jesus, como igreja nós concordamos como igreja, e pedimos, Senhor, confirma, muda a nossa história, a nossa geração. O Senhor nos colocou nessa cidade, o Senhor levantou essa igreja, nós somos representantes do Senhor na terra. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, cumpre o propósito dessa oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Toma seu assento.